Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. E nesse vídeo nós teremos dois reacts. Eu vou reagir a dois vídeos que eu encontrei em uma outra rede social que são muito interessantes e vão servir de ensinamentos para as pessoas que têm alguma curiosidade com relação à psique, né, o pensamento, o comportamento das pessoas, né? Tudo tem uma explicação científica. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar para vocês o seguinte: é feito por uma mulher que, do meu ponto de vista, é muito inteligente, e essa mulher é aquele tipo de mulher que é para casar, não só pela inteligência, mas pelo caráter que ela demonstrou. Assiste aí. Quando o homem tenta te ensinar alguma coisa, ele não tá te corrigindo. Ele só quer que você amadureça. O homem fala, não fale com tal pessoa, se afaste de tal pessoa. Ele não quer atrapalhar a sua amizade. É porque ele já viu coisas ali que talvez você não tenha visto ainda. Um homem jamais vai interferir nas suas amizades se ele não sentir maldade nas intenções da pessoa. Quando ele beija sua testa, ele quer dizer que você é uma das pessoas mais importantes da vida dele. Você sabia que beijo na testa pro homem é sinal de zelo, de cuidado, de respeito? E quando o homem te abraça, ele tá mostrando que ele tá ali pra te proteger de qualquer coisa. O homem, quando ama uma mulher de verdade, ele não quer dividir ela com ninguém. Sabe aquele homem que quer te dividir com os amigos, que não se importa se vê outros homens dando em cima de você? Aquele homem que fica te chamando pra fazer a três? Então, esse homem não te ama tanto. Quando o homem sugere que você vista uma roupa mais comportada, ele não tá querendo mandar na sua roupa. Ele tá tentando zelar por você. Ele não quer te ver exposta, principalmente pra maldade e pro perigo que tá no mundo. Um homem de verdade que ama sua mulher sempre vai ser chamado de chato, de antipático, de problemático, porque muitas mulheres não entendem o cuidado de um homem. Entendam uma coisa. Eu não sei se vocês já viram na internet aquelas perguntas, aquelas entrevistas onde homens interrogam, não é? Entrevistam mulheres falando de situações inusitadas. Por exemplo, a mulher numa floresta ou em algum lugar deserto, o que elas preferem encontrar? Um homem ou um animal selvagem? E na maioria dos casos, as mulheres, na totalidade, elas dizem que preferem encontrar um animal selvagem. Estão entendendo? Na cabeça de nós homens, a gente só tem a dizer uma coisa. No caso do homem, não se pode garantir que ele vai comê-la. Mas no caso do animal selvagem, com certeza o animal selvagem vai comê-la. Estão entendendo? Mas na cabeça da mulher, ela prefere o animal selvagem. E isso se torna algo meio confuso para a gente, é que quando um homem fala para a mulher, a sua parceira, cuidado com a sua vestimenta, ou cuidado com esse amigo que fica muito próximo a você, é estranho o comportamento dele. Na cabeça de alguns homens, a roupa vulgar quer dizer que a mulher está dando mole, que está disponível. Quando nós homens falamos isso, a maioria das mulheres ficam chateadas. Mas no caso de encontrar um homem qualquer em um lugar deserto, elas preferem um animal selvagem. Até elas sabem que a maioria dos homens tem segundas intenções, que a maioria dos homens pensa com a cabeça de baixo. Estão entendendo? E é por isso que a gente tem que chegar num consenso aqui. Realmente eu entendo quando a mulher tem medo de ficar sozinha em lugares desertos com homens. Porque eu entendo esse raciocínio. Porque realmente a maioria dos homens pensam com a cabeça de baixo. E é por isso que a gente, quando aconselha a nossa parceira ou as mulheres que a gente ama, filhas, irmãs, primas e etc., é porque a gente sabe como pensa a maioria dos homens. Afinal de contas, nós somos homens. Estão entendendo? É claro que a gente não deve generalizar nem as mulheres e nem os homens. Nem todo mundo é igual e nem todo mundo pensa igual. Mas nesse caso, a gente quando avisa, é porque a gente percebe alguma coisa que as mulheres não percebem. Você que está assistindo, você mulher, no trabalho, na faculdade,
ou em qualquer ambiente que você convive muito com outros homens, você pode perceber que às vezes tem uns que se aproximam mais. Isso quando eles já não confessam que tem uma atração por você ou que tem algum sentimento por você. Na igreja, não tem aquele coleguinha que, entre todas as garotas, ele sempre se aproxima mais de você. O comportamento dele com você é diferente. Você sabe, no fundo, que ele tem segundas intenções. Você sabe, não é? Então, isso acontece no trabalho, na academia, em vários lugares. Pode ser um envolvimento emocional ou um envolvimento mental ali, sexual da parte dele. Estão entendendo? É por isso que a gente avisa, olha, cuidado com essa roupa, cuidado com essa amizade, porque ele tem segundas intenções. Então, quando você avisa e a mulher reclama, ela não pode reclamar quando a gente critica delas não quererem encontrar na floresta um homem e preferirem encontrar um animal selvagem. Estão entendendo, não é? Estou sendo bem claro, não é? Então, parabéns a essa moça aí do vídeo. Perfeita a explanação dela. Foi perfeita e, repito, ela é muito inteligente, parece ser uma mulher digna de caráter e é aquele tipo de mulher para casar. Só isso que eu tenho a dizer. Agora, o próximo vídeo vai ser bem interessante. É de um cara reagindo também a uma situação, né? O cara descobriu traição, um casamento de vários anos, e ele não quis permanecer com a mulher. E um rapaz barbudo, né? Ele comenta o assunto de uma forma dando dados científicos para essa situação. Vamos assistir e depois eu vou fazer os meus comentários, muitas das vezes papagaiadas e deboches da minha parte, não é? Mas vamos lá, assiste aí. Por que uma mulher trai em um relacionamento saudável e permanece fiel em um relacionamento tóxico? Mas o que aconteceu para o casamento ter acabado? Ela vai te responder. Eu traí ele, e aí agora ele é orgulhoso e não aceitou. Se fosse com você, você aceitava? Aí é uma questão pessoal, né? Mas comigo não é assim. Traição pra mim é sinal de relacionamento. Hoje o sentimento é pouco. Eu não vou mentir. Eu ainda tenho sentimento, porque foi um amor de 26 anos. 28 porque foi 2 anos de namoro. Que foi carência. A pessoa me deu muita atenção, cuidou de mim, e ele não tava mais cuidando. E ninguém é perfeito não, e ele se acha muito perfeito. Acha. É uma decisão que tem que ser tomada com muita seriedade, porque o senhor acabou de dizer pra mim que eu ainda tenho sentimento Muito por ela. longe, mas não faço de eu querer morar com um dia. Porque se acontecer agora da gente divorciar, vocês, por algum motivo, quiserem retomar, vocês vão ter que casar. Não, lá meu lado não tem volta. É precipitado em tudo. Eu por mim, não. Minha mãe Se também. ela não quiser assinar de voto também, eu não digo nada. Eu vou entrar no advogado, daí a gente vai fazer, porque da meu lado tá decidido. Mas pra estar aqui, ela já disse que vai assinar. Ou como que vai ser assim? Eu vou, por causa que fica o tempo todo, tô ficando muito suportada, não tô legal, tô com depressão. A mulher não trai por acidente. Ela não trai porque tropeça no adultério, ela não escorrega na cama de outro homem, nada disso. Quando ela abre a porta para outro cara, enquanto vive um relacionamento perfeito, com estabilidade, carinho, rotina, correta, respeito e etc., não é fraqueza, é o instinto dela. O conforto a entedia, a previsibilidade a sufoca, a rotina demais mata devagar. Toda mulher. Agora, joga essa mesma mulher numa relação com caos. Joga ela num relacionamento cheio de picos emocionais, ciúmes, intensidade, manipulação sutil e observe, ela se agarra a esse homem como se a sobrevivência dela dependesse disso. E isso pode até parecer loucura feminina, essa inversão absurda, mas na verdade é a natureza humana pura, só que expressa de um jeito mais visceral na psique feminina. A paz vira prisão, caos vira cola de grudar mesmo, e o homem que entende isso não implora mais fidelidade à mulher, ele a constrói no limite do abismo. A cultura confirma isso, mulheres deixam homens bons por aventuras, mas permanecem fiéis com caras que as tratam mal. O Instituto Kinsey ressalta que mulheres controladas traem menos, e mulheres livres traem muito mais. E agora, chegando na parte mais filosófica, na minha visão, pra fechar isso aqui, eu diria, você tá Nietzsche, me dizia que o sofrimento molda a grandeza. No tóxico, ela está em sofrimento, certo? Isso molda a lealdade. No saudável, ela está em repouso. Isso corrói a fidelidade. Schopenhauer via o desejo como sofrimento constante. Na paz, ela cria sofrimento artificial para se sentir viva. No caos, ela deseja o conhecido para se sentir segura. Sartre falava que a autenticidade nasce da angústia. O tóxico obriga a mulher a escolher o mesmo homem todos os dias. O saudável faz ela escolher qualquer coisa. Você percebe o padrão? O amor feminino não floresce na calmaria, floresce no conflito. Não nasce na rotina, nasce na fricção. Entende? No fim das contas, esse paradoxo não é um paradoxo, é a natureza. A mulher não ama o homem que acalma, ama o que desperta, ama o que provoca, ama
algo que coloca a vida dela de volta no sangue dos dias. E é por isso que muitas vezes ela trai no saudável e permanece fiel no veneno. Isso explica por que mulheres estão o tempo todo se relacionando com esses criminosos, com esses vagabundos o tempo todo, e ficam fiéis ali 20, 30 anos da vida por esses caras que elas sabem que não valem nada, 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 nada. Os exemplos estão todos aí. Isso é a natureza da mulher. Vocês entendem? Isso não é motivo para vocês odiar mulheres, é motivo para vocês entender como elas funcionam, para vocês usarem isso ao seu favor. E sempre entender que se a alma feminina deseja o caos tão profundamente, infelizmente, você terá que entregar a ela o caos. Bom, o que vem no meu pensamento? Tá explicado porque a maioria das mulheres não valorizam um homem bom. Veja bem, não vou generalizar. Nem toda mulher é igual, assim como nem todo homem é igual. Eu falei isso na reação do vídeo passado. Estamos cientes do que eu acabei de falar, não é? Mas a maioria das mulheres realmente rejeitam homens bons e insistem e valorizam aqueles canalhas, aqueles que são adúlteros, aqueles que são violentos. A maioria. Isso é verdade. Você pode reparar que aqueles relacionamentos que são muito bons são os relacionamentos que uma das partes vai trair. Agora, quando o relacionamento é tóxico, a pessoa é completamente fiel àquele parceiro ou parceira que é tóxico. Pode perceber isso daí. E geralmente aquele que é tóxico faz bagunça, trai, são canalhas, estão entendendo? E isso é muito complicado. Eu já vou explicar cientificamente o que eu acho disso, porque eu vou usar a ciência também, a biologia. E não é deboche, não. É afirmação mesmo, constatação. Uma outra coisa que eu identifiquei durante a minha vida e também observando esse vídeo desse rapaz aí muito culto, muito inteligente, um cara sábio, ainda disse o seguinte, que a gente não deve odiar as mulheres por conta dessas atitudes, porque não é culpa delas. Assim como o comportamento de muitos homens não é culpa deles. O que eu identifiquei é que são traumas da infância que moldam a vida, moldam o nosso comportamento para o resto da vida. São esses traumas que a gente teve na infância. E esse comportamento das mulheres é por conta desses traumas que elas tiveram. Então, é do subconsciente, não é algo proposital, não é maldade delas quando elas escolhem esses caras errados. Escolhem o patrão que tem dinheiro, que é safado, que é adúltero, que escolhe aqueles cafajestes, aqueles caras que vão trair e elas vão descobrir e vão permanecer submissas, amando esses caras. E aqueles caras bons serão rejeitados. Alguém vai falar mal daquele cara bom para ela e ela vai acreditar. Mas quando falarem mal do cara safado, elas não vão acreditar. Elas vão achar, eu sou maravilhosa, eu vou fazer com que ele mude, eu vou fazer com que ele se regenere. Muitas pensam assim, dessa forma. Isso que chegou de conclusão para mim. Agora, o que eu quero falar mesmo de fato é o seguinte, eu, no fundo, considero esse tipo de comportamento loucura. Eu estou sendo bem sincero para vocês. Porque tem como a gente mudar situações desse tipo. Uma coisa que eu percebi na vida. As mulheres que sempre se atraíram por mim, geralmente eram mulheres que gostavam de fazer coisas erradas. Estão entendendo? Isso tem uma explicação. Eu entendi lembrando do meu pai, que era um adúltero. Ele se atraía muito por mulheres safadas. Estão entendendo? E eu já fui por outro lado. Eu sempre me atraí por mulheres dignas. Eu sempre tive esse sonho de me relacionar com mulheres dignas. E quando eu percebia que não era digna, eu me afastava. Sempre foi assim. Quando eu percebo que a mulher não é digna, eu saio fora. Porque o comportamento diz tudo para mim. É isso que eu penso. Então, quando eu me afasto, é porque eu percebi que não vale nada. E o que eu percebo nessas situações é que o que atrai a maioria das mulheres são justamente aqueles que não valem nada.
E isso não faz sentido nenhum para mim. Você se atrair por uma pessoa que quer bater virilha com todo mundo, ou uma pessoa que se apaixona por todo mundo, ou uma pessoa que gosta de seduzir, gosta de se insinuar para várias pessoas, ou você se apaixona por uma pessoa que gosta de pessoa que tem dinheiro, estão entendendo? Que quer pessoas com condição de vida melhor. Em algum momento ela vai te trair, em algum momento ela vai te abandonar pelaquela outra pessoa que tem mais grana, que tem mais dinheiro. Então, você quando observa isso, você entende que o jogo é assim. E se o jogo é assim, não tem como você participar de um jogo assim. Você deixa de querer brincar. Estão entendendo? Porque a vida é assim. As pessoas são assim. Elas não valorizam o que é bom. E é científico, como o rapaz explicou aí. Né? Psicólogos, psiquiatras, terapeutas, pensadores, todos falando a mesma coisa. Que quando o relacionamento é bom, quando a pessoa é digna, é correta, a outra sente um negócio que eu posso dizer como: nossa, isso é chato, isso não me dá adrenalina, isso não parece uma aventura, e eu quero sofrimento, eu quero aventura, eu quero adrenalina. Estão entendendo? É por isso que várias se comportam dessa forma. Se envolvem com homens que são adúlteros, que têm vícios em substâncias ilícitas, que gostam de fazer um monte de coisa errada. E às vezes a mulher, ela acha que ela vai dar um chá de chavasca no cara. Estão entendendo o que eu estou falando? Que a preciosa dela vai converter o cara num cara perfeito. E isso jamais vai acontecer. Não é assim que funciona. Não adianta depois reclamar que todo homem não presta, porque todo homem que não presta foi você que escolheu. Não adianta reclamar quando você rejeita um cara que era bom porque não tinha adrenalina, porque ele não causava sentimentos que variavam do sofrimento à felicidade. Não tinha emoção no relacionamento, porque era uma pessoa correta. E o que eu estou dizendo aqui vale para os dois lados. Não adianta você desejar mulher safada e querer fidelidade dela. Assim como não adianta você rejeitar o cara bom e querer que o cara safado te valorize. É bem simples, não é? E essa reação foi bem sincera, como todas as outras, com um toque de deboche, porque loucura e burrice são coisas, para mim, imperdoáveis. Mas esse é o meu ponto de vista. É claro, no meu vídeo, no meu canal, eu tenho que falar o meu ponto de vista e não de outras pessoas. Eu posso comentar concordando ou discordando, como eu concordei com os dois vídeos, tanto da moça quanto do rapaz. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, que sirva de ensinamento para você. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso humilde canal, tá certo? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!